Vamos lá, agora eu estou ao vivo. Vamos ver se agora a gente vai ouvir, né? Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir agora. Vamos lá. Estão aí ouvindo? Atenção, alô, alô, dá um alô aí. Estão me ouvindo? Agora sim, agora sim, agora sim. Disseram ali os nossos amigos, agora sim, muito bem. E agora, vamos ver. E daqui a pouco, entrando aí o Marcão. Agora sim, dá para ouvir. Vamos só esperar o Marcão entrar aí. Pode entrar de novo já, Marcão. Maravilha, olha aí o Marco aí, ó. Pronto, agora sim. Vamos ver se a gente consegue agora transmitir ao vivo com o Marco Antônio. Opa, beleza? Agora sim. Tá me ouvindo aí? Alto e claro. Alto e claro. Maravilha. Maravilha. Só no meu retorno. Se apresenta aí, Marcão. Bom, gente, meu nome é Marco Antônio Costa, eu sou dublador desde 1986, março de 1986. Também sou médico, me formei no final do ano de 86 na Faculdade de Medicina de Petrópolis e exerço as duas coisas desde essa época. Medicina, como clínico, e dublagem, né? Com vários personagens e muitas coisas que a gente fez que eu já até esqueci aí, muita coisa. Muita coisa. Sabe o que eu me lembro, Marcão? Do Zed. Do Zed de polícia. Eu lembro. Você fazia quem mesmo nesse filme? Eu fazia no filme, você fazia o Zed. Isso. E na animação, eu você fazia o fazia Zed e você fazia o outro cara. Como é que era o Zed no filme? Na animação eu fazia o Sweet Chuck. Sweet Chuck, E eu fazia o Zed, que era doido! Isso mesmo, Esse filme, Loucademia de Polícia 2, 3 e 4, quando eu soube que ia ser dublado, eu falei com o Chico José, que ia dirigir o filme, e na Herbert colocavam assim, aparecia na quinta e na sexta-feira, o que ia ser dublado na semana seguinte, lembra disso? Isso. Aparecia no quadro lá. Aí eu vi Loucademia 2, aí me lembrei, poxa, eu assisti isso no cinema. Aí falei com o Chico, vi que tinha o nome do diretor embaixo, né? Aí falei assim, poxa, Chico, você vai dirigir esse filme? Poxa, eu adoraria fazer o Zed. Sabe quem é o Zed? Aí ele olhou para mim e falou assim, Marco Antônio, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu acho que ia ser legal. Como é que você ia fazer ele? Aí dei para ele assim, mais ou menos, aquele cara que fala assim, oi, gente, tudo bem? Aí ele falou, tá escalado, aquele jeito dele. Eu falei, tá bom, maravilha. Aí, rapaz, foi um desafio, sabia? Porque ele fala alto, baixo, ele grita, ele chora. Era complicado fazer isso. E o operador de áudio, né? Muitas vezes falava assim, Marco, tem que ir de novo. Estourou. Muito difícil. E a gente não tinha essa de gravar sozinho. A gente gravava com todo mundo junto, né? E gravando com todo mundo junto, se alguém errasse, às vezes, aí eu tinha que repetir. E eu me lembro que no dia seguinte da dublagem desse filme, que no Loucademia 2, o Zed é um vilão, né? No 3, ele vira um dos policiais. Aí no 2, eu me lembro que no dia seguinte, eu tinha trabalho. Eu trabalhava numa empresa de convênio, num ambulatório, e eu cheguei lá roucão, rouco. Aí tinha uma colega que trabalhava na sala do lado, que era otorrino, que eram vários ambulatórios, né? E aí ela falou assim, Marco, você tá rouco? Eu falei, eu gritei ontem e tal. Eu evitava de falar, eu não comentava com os colegas que eu fazia esse outro trabalho. Ela falou, o que você fez? Você foi a algum futebol? Você tá rocão? Eu falei, Aí ela quis dar uma olhada, eu deixei ela examinar. Ela me examinou e falou, cara, as tuas cordas vocais, vou te liberar. Me liberou do trabalho. Falou, você tem que ficar quieto, você tem que ficar uns 2 dias sem falar. Tem que ficar em quarentena. Fiquei uma quarentena de 2 dias. Uma laringite de trauma, de tanto gritar. Aí depois, na semana seguinte, eu acabei dizendo para ela, não, eu faço um trabalho também fora da medicina e tal. Expliquei a ela, pô, que barato e tal. Porque geralmente nos lugares onde eu trabalho, pelo menos trabalhei, eu evito comentar, mas as pessoas acabam, com o tempo, né? As pessoas acabaram descobrindo porque comecei a fazer muitos personagens e às vezes a voz começou a ficar marcante e a pessoa falava assim, é engraçado, você tem uma voz de locutor, voz de dublador, sei lá. Aí fica difícil, né? Já ouvi essa voz em algum lugar? Não sei o quê. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ou então fala assim, poxa, doutor, o senhor seria um ótimo locutor. Seria bom se eu pudesse, se eu poderia fazer dublagem, né, doutor? Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Mas legal, Marco, eu tô vendo aqui, a gente fez esse Loucademia de Polícia e no desenho, talvez abaixe um pouquinho só o seu som. Abaixar? O seu som, para ver se...
O meu som? O seu retorno, para ver se é isso. Vê agora. É que nem rádio. Aquele retorno de rádio, não sei se é isso. Melhorou? Mas acho que agora melhorou. Ah. Mas era. Aí eu fazia o Zed, né? Ai, poxa vida, que legal! E você fazia o bichinho, era o Sweet Chuck. Sweet Chuck, né? Sweet Chuck, que no filme era dublado pelo Zack Snyder. Uhum. Né? Ah, no filme era o Zack Snyder, era verdade. Zack Snyder, exatamente. Aí no desenho, depois a gente fez outras coisas. São muitos anos aí trabalhando juntos. A gente fez também, depois disso, acho que a gente fez coisas que a gente fez junto, assim. TV Colosso também. Né? TV Colosso, Parmesão e Provolone, lembra? Com outros bichinhos lá também. Eu nunca me lembrei, não lembro direito quem fazia o parmesão, quem fazia o provolone. Você Até lembra? hoje eu não me lembro também, já me esqueci. Me esqueci quem fazia o quê, mas a gente fez muita coisa lá no TV Colosso também, juntos. Foi uma época... Aqueles cachorrinhos que não acreditavam no Jaca, lembra? O Jaca Palácio é mentiroso. Eu não acredito. Pessoal, olha a gente assim, eu vou fazer 50. O Marcão nem precisa dizer. Eu tô com 57. 57, olha, parece... Acabei de fazer 57. Com cara de 56, né, gente? Olha só, impressionante. Mas a gente fazendo essas vozinhas assim, puxa vida, o pessoal nem acredita como a gente arrebentava lá a TV Colosso. Até a TV Colosso, gente, era até tipo 3 horas da manhã. A gente saiu da Globo 5 horas. Conta essa história aí, um pouquinho dessa história. Eu me lembro que quando começamos a dublar TV Colosso, tinha hora para começar, né? Mas não tinha hora para acabar. Lembra disso? É verdade, a direção do Boninho. Tinha que chegar lá 8, 8h30 no Jardim Botânico, né? Da noite. E a gente achava que meia-noite já tinha acabado. E me lembro da gente um dia saindo às 7 horas da manhã, lembra? Sim, o dia raiando. Porque na TV Globo, os caras não estavam acostumados com o ritmo de dublagem, né? Então a gente chegava, o programa não estava nem editado ainda, aí depois que a gente tinha que fazer uma cópia para dublar, o rapaz que operava não estava acostumado com dublagem. Então os 3, 4 primeiros meses, né, era um inferno. A gente entrava e não sabia a hora que saía. Isso que a gente ia para Taikon também antes, fazer a voz guia. Isso, é verdade. Né? Para fazer o som guia, né? A voz guia, exatamente. Lembra disso? Então a gente ficava dali direto para Herbert Richards depois e ia direto. Travou o Marcão aí. Os primeiros meses foi barra pesada, né? Deu uma travadinha aí e voltou. Voltou? Voltou. Aqui ficou normal. Mas então era uma época bem de malhação firme, né? E eu ainda dava plantão, cara. Para mim era pesado, viu? Ainda tinha plantão, porque o Marco Antônio começou medicina um pouco bem antes, né? Era bem antes. Não, eu me formei em 86, no fim do ano. Então, quando eu entrei na dublagem em março de 86, de março a dezembro, eu estudava medicina em Petrópolis. Então, eu tinha que ficar num sobe e desce, era horrível, cara. O primeiro ano foi meio punk, entendeu? Então, 2, 3 vezes por semana eu tinha que estar lá na Herbert Richards para trabalhar e, ao mesmo tempo, tinha plantão na faculdade, isso em Petrópolis. E para quem não conhece Rio e Petrópolis, de Petrópolis ao Rio e vice-versa, demorava 1h30 de ônibus. Hoje em dia demora até mais por causa do trânsito. Então era bem complicado. Já 87, não. Aí 87 já foi uma coisa mais que eu dividia meu horário, procurava jogar os plantões para o final de semana, né, para ter mais tempo para ter horário de dublagem, porque quando a gente está começando, a gente tinha que aproveitar as oportunidades, né, Marquinhos? Com certeza. Eu trabalhei também na Melodia, em Petrópolis, e aí eu tinha que subir também. Ficava lá, dormia lá, para depois... Era uma época danada. Você chegou a trabalhar na Melodia, lá de Petrópolis? Trabalhei na Melodia em Petrópolis, eu trabalhei lá na Musical FM, que eu nem sei se existe mais, era 91,1. E eu me lembro que em 83 ou 84 eu cheguei a passar na Melodia, mas não me deixaram nem fazer teste, porque eu não precisava de ninguém. E na Musical eu dei sorte de passar lá em outubro de 85, e eles estavam precisando de alguém, desesperadamente. Aí, quando eu fiz o teste, o cara falou, você pode começar amanhã? É você? Começa amanhã, foi na hora certa. Aí eu falei, posso, mas só posso à noite. Ele falou, eu só tenho vaga à noite. Justamente, eu preciso de alguém à noite. E aí eu comecei, entendeu? Foi assim que comecei. E quem não sabe, o Marco Antônio também é dublador, médico e radialista. Além de trabalhar na Musical, trabalhou muito tempo na JB-FM, né? Na JB-FM, trabalhei na MPB-FM no Rio, deixei muitos amigos lá na JB, pessoal, até hoje a gente se fala,
Robson, Tavares, o Gilson, Iselmar, uma galera grande lá que trabalha Fabiano, lá na JBFM, enfim. Fabiano, Trabalhar lá foi muito legal mesmo. Só que chegou uma hora que eu precisava, eu estava começando vamos dizer assim, abrir um novo leque de opções para mim na medicina, e a rádio estava começando, eu tinha que me desfazer de alguma coisa. E aí eu preferi sacrificar a rádio, porque eu fazia a rádio das 10 da noite à 1 da manhã. Eita. Chegava em casa às 1h30 e ia dormir 2 horas. No dia de plantão tinha que acordar às 6 para ir para plantão. E aí era complicado, né? Eu cheguei a fazer Rádio Cidade também, meu horário era esse, era de 10 às 2 da manhã. E aí era bravo. Ali no prédio do Jornal do Brasil, né? Que era a Rádio Cidade, sei. Lá onde é o Into agora, né? Aqui no Rio de Janeiro. Isso. E como é que era a JBFM? Como é que você anunciava? Vou anunciar uma música aí dos Bee Gees. A JB é 99, agora é 99,9, mas na época era 99,7. Você está na JBFM. Boa noite. Você ouve Bee Gees? Too Much Heaven. Olha aí, ó. Pessoal que lembra aí da JBFM. Estão falando aqui também, Marco, que a gente fez junto o Yu Yu Rap Show. É verdade. Você era o vilão, você fazia o principal, né? Tem uma... Como é que não? Tem uma... Tem outra. É o Genkai, sua velha maluca e tal. E você era o Suzaku, né? Rapaz, eu fiz uns 3 personagens, mas o que mais marcou acho que foi o Yomi. Yomi? A Yomi? Yomi, Y-O-M-I, Yomi. Isso, eu nem me lembro direito, tem 25 anos isso. Quando eu comecei o Yomi a primeira vez, acho que era o Hélio Ribeiro me dirigindo. E aí eu ouvi o original e brincando assim, ensaiando, né? Porque aquele desenho, lembra que ele vinha mal dublado. Ele já vinha mal, tudo fora de sync, né? Aí eu me lembro assim, ele começava falando muito baixo, aquela coisa assim, uma voz assim meio em japonês, né? Aí eu de brincadeira fiz imitando um colega nosso, né? Não preciso dizer quem é. Aí fiz o Elinho falou assim, pô, Marquinhos, faz isso não, hein? Aí eu falei assim, não, tô de brincadeira aqui. Aí gravei, botei um tom de voz legal. E, rapaz, ele era meio que um vilão. Você era o herói da história, né? Ele era o vilão. E sabe que ele era um vilão que chamou a atenção, que tinha um monte de fã. Tinha uma galera que gostava do desenho. Meu filho, que é mais velho agora, tá com 35. Na época, ele tava o quê? Ele é de 84, ele tava o quê? Com 13, 14 anos. Cara, ele se apaixonou pelo desenho, ele curtiu o desenho. Quando eu entrei com esse personagem, ele mesmo curtiu. Falou, pô, pai, ficou legal a beça. Eu falei, pô, que bom e tal. E ele, pena que ele entra só no final, né? São 100 episódios, sei lá, ele entra nos últimos 6 ou 7. E, na verdade, a gente não tinha noção de como esse desenho ia fazer sucesso, né? Quando a gente começou lá, a gente não imaginava o sucesso. Hoje, 25 anos depois, eu ainda faço evento por aí, também por causa do Yusuke, né? Também isso, Yusuke. E depois a gente redublou o desenho, lembra disso? Sim, em 2000 e pouco, que foi para o Cartoon Network. Isso, me lembro que eu até estava viajando, né? A gente estava de férias, eu e Lina estávamos viajando, e aí você falou assim, não dá tempo de você viajar até chegar nos episódios, né? Porque ele só entrava no final, não lembra disso? Aí quando eu cheguei de viagem, você, pô, Marco, tô te esperando aqui. Venha para cá. Aquilo ali foi muito interessante, a gente teve uma questão com outro cliente que vendeu para o Cartoon, enfim, mas no final deu tudo certo. Marco, vamos abrir com umas perguntinhas rápidas aqui que mandaram para a gente. Diga lá. Tem aqui uma pergunta. O dublador cria vozes ou busca fazer uma voz parecida com a do personagem ou ator? Até tem, inclusive, a ver com o que você falou agora, né? Uhum. Em geral, bom, eu não sei. Uma vez um repórter me perguntou isso, como é que você cria a voz na hora? Eu falei para ele, cara, no início, o mecanismo acho que era outro. Com o tempo, você vai fazendo isso meio que no automático. Eu acho que você também, né, Marquinhos? Uhum. E eu acho que todos os colegas devem fazer assim. Você vê a cara do sujeito, do personagem, seja de boneco, um ator, seja um desenho animado, você vê a cara dele. Aí você ouve a voz, né? Se a voz que você ouviu vestiu, quer dizer, ficou legal, você vai mais ou menos por aquele caminho, né? Uhum. Agora, quando não, é o caso do Alf, o É Teimoso, que o Drummond fez. O Drummond fez uma coisa totalmente diferente e ficou mais legal que o original. Então, às vezes acontece isso. Quem viu Miami Vice com o Don Johnson, a voz do Don Johnson original é horrível. É verdade. O Dário de Castro... Eu dou esse exemplo.
Eu sempre O dou esse Dário de exemplo também. Castro fez o cara parecer um galã, voz de galã, né? O cara era um cara pintoso, agora ele já está com uma idade, deve estar com mais de 70 anos. Mas na época, no final dos anos 80, o Don Johnson era um galanzão, né? Então, a voz original dele, quando eu fui dublar a primeira vez, eu fiz uma participaçãozinha lá, um bandidinho, e aí a gente dublava junto. Aí quando o Dário estava do meu lado, eu ouvi o som, né, original em inglês do Don Johnson falando. Ele, hey man, what are you doing here? A voz assim. Falei, que isso? A voz do cara parece que ele tá dublado. É igual o Anderson Silva falando, né? Pode ser, então, aquela coisa. Pois é, fica esquisito. E aí a dublagem, ela melhorou, ela conseguiu dar vida, né, ao ator, ao personagem. Então, na hora que a gente vai dublar, eu não sei, às vezes alguém pergunta assim, pô, Marco, faz assim uma voz para um personagem assim. Uma vez eu fui fazer um desenhozinho, uma animação para um desenho da Light, que é uma companhia de energia do Rio de Janeiro. E aí o cara me mandou como é que se chama? Um rascunho do desenho e uma descrição. O desenho é assim, parará. Aí eu criei 2 vozes assim e mandei para ele, né? Na época por e-mail, não tinha WhatsApp. Aí ele falou, legal e tal. Quando eu cheguei lá no estúdio para gravar, o cliente ia escolher a voz na hora. Aí, quando ele me mostrou o desenho pronto, eu falei, cara, desculpa, nenhuma das 2 vozes vão ficar legais. Nenhuma delas vai ficar legal. Aí ele falou, é mesmo? É porque agora eu tô vendo o desenho. Tô vendo a cara dele, ele se mexendo. Aí eu fiz outra coisa, o cliente na mesma hora. É isso que eu quero. Então, é aquela história, a gente se acostumou a ver a imagem e aí tentar vestir a imagem. E a gente faz isso, eu pelo menos faço sem perceber. É uma coisa que vem, entendeu? Que acontece. Eu acho que você também deve fazer pela mesma forma. E eu costumo dizer que a gente é old school, né? A gente dubla a imagem. Então, o que a gente vê, né? Da cara do sujeito lá, a gente vai e coloca a voz em cima. Tem outra pergunta também aqui. Essa aqui é boa, mas ao mesmo tempo você já tá. Quando você irá voltar para a dublagem? Marco já está dublando ainda. Na verdade, antes, né? Eu saí do Rio de Janeiro em 2018, em janeiro de 2018, eu e Lina saímos do Rio. Primeiro, a cidade está um caos, o trabalho como médico no Rio de Janeiro estava ruim, houve uma troca lá da prefeitura, quando saiu, já não estava bom, ficou pior, né? Quando entrou esse atual prefeito, eu trabalhava na Secretaria de Saúde do município do Rio, e meu contrato tinha acabado, e aí eu tive que pensar, o que eu vou fazer? Aí tentei fazer um curso de ultrassom, fui continuando a dublar e tal, só que essa coisa do ultrassom acabou não evoluindo para o que eu imaginava. As ofertas de trabalho como médico, para mim, não me agradaram muito. E aí a gente já tinha um sonho de sair do Rio, mas a gente queria morar numa cidade tranquila, que fosse um clima frio, que fosse mais tranquilo para a gente viver. E aí a gente acabou procurando, pensamos em 2 ou 3 possibilidades, até que a gente acabou mudando. E aqui eu estou perto de São Paulo, né? Campos do Jordão fica perto de São Paulo, então são 2h30, 3 horas de carro. Para o Rio são de 5 a 6 horas, às vezes 7 horas, depende muito do trânsito, né? Quando a gente chega no Rio, ali linha vermelha, engarrafa tudo. Então, eu continuo dublando, só que num ritmo diferente. Eu não posso mais dublar série, eu só posso dublar um filme ou outro. E 2 estúdios de São Paulo têm me chamado, a minha e a Lina, que é o estúdio do Wendel, que é a Unidub, e a Vox Mundi também chama a gente para algumas coisas, longa-metragem, participação em série. Então a gente vai lá, mas só que para ir lá, né, sair daqui, pegar 7 horas de estrada, 3h30 para ir, 3h30 para voltar, mais ou menos, né, às vezes 3 horas. E é o tempo, é verdade. Pois é, aí tem que ter um número de horas para valer a pena, né? Não só de combustível, tempo, cansaço. Então, e a gente tem tido essas oportunidades. Então, às vezes a gente vai lá, faz 6, 7, 10 horas de dublagem para valer a pena e às vezes, já teve vezes até de eu fazer mais horas, de eu ir na sexta e voltar no sábado. Durmo lá num hotelzinho lá baratinho, só para fazer vale o resto. A pena, né? Exato. E já teve vezes da gente sair lá de São Paulo meia-noite, chegar aqui 2 horas da manhã, 3 horas, entendeu? É cansativo? Mas é uma forma da gente manter esse trabalho. Porque de casa, eu não tive a coragem de fazer o que o Luiz Faia fez. Ele montou um estúdio dentro de casa, né? O Luiz foi morar em Caxias do Sul. Foi um baita de um estúdio, na verdade. Exato. Né? Fez um baita do estúdio, um baita do investimento, mas aqui a gente preferiu não. Eu trabalho como médico de segunda a quinta, né, num posto de saúde. Já fiz plantão aqui também, mas agora estou só no posto de saúde, no programa de saúde da família, né? E agora com esse negócio de coronavírus, eu estou de segunda a sábado, né, praticamente. Agora, essa semana, a gente não vai trabalhar sábado. E como parou a dublagem, então eu estou full time nessa parte aí. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco voltamos ao normal, né?
E você falando dessa parte de médico, Marcão, médico e dublador, a gente fazia um seriado também chamado Plantão Médico, né? Poxa, tenho saudade desse seriado. Você fazia o Dr. Mark Green, Mark né? Green, e o Marcão fazia eu não me lembro o nome do personagem. Dr. Ross. Dr. Ross, que era o George Clooney. Foi aí que você Era o George Clooney. Ele era desconhecido, ele era o pediatra, você era o clínico, né? E eu fazia a revisão da tradução, porque a tradução era uma tradução de inglês técnico, então ficava uma coisa assim que qualquer médico, psicólogo, farmacêutico, qualquer pessoa que trabalhe na saúde, enfermeiro, enfermeira, que visse aquilo sem a correção, ia morrer de rir, que não ia ter credibilidade. Era um troço assim absurdo. Porque em inglês os termos técnicos eles são muito específicos e o tradutor nem sempre sabe. Tem muita sigla. Então, por exemplo, CBC, né? Ah, eu quero um CBC, uma química 7 e um raio-x da espinha C. Isso, na verdade, é um hemograma, bioquímica e um raio-x de coluna cervical. Então, pois é, ia ficar esquisito, né? Então, eu fazia adaptação do texto, eu ganhava um plus por isso, eu levava em torno, cada episódio tinha 45 minutos, eu levava em torno de 1h15 para ver o episódio, fazer as correções, Eu me lembro disso. para vocês falarem e todo mundo entender, né? Não, gente, era engraçado que pra gente era super difícil. Prepare uma atropina, uma dose de nifrodinina, não sei o que lá. Para falar adrenalina, lembra? Sabe? Desfibrilador. Desfibrilador, rápido. Desfibrilador, pegue o desfibrilador. E o Marcão ia, mandava tudo. Caramba, como é que você consegue? Já era o costume dele. É a prática, né? Meu amigo, é a prática. Trabalhei em emergência há muito tempo. O Marco Antônio trabalhou em emergência PS, né? Ali pronto-socorro, muito tempo. Marco, entrando um pouco nessa área aí da medicina, só rapidinho aqui, como é que está essa questão do Covid? Você atende pessoas, tem atendido as pessoas, como é que você está vendo essa questão toda aí? Atualmente eu não estou dando plantão, né? Eu trabalhei no pronto-socorro daqui a um tempo, foi a minha porta de entrada aqui na cidade, e agora eu estou trabalhando na estratégia da saúde da família, então é um posto de saúde, é uma unidade básica de saúde. E o esquema atual dessa quarentena, a gente suspendeu as consultas que eram de marcação, né? Quem é hipertenso, diabético e tal, que tem que fazer aquela consulta. Então a gente de manhã atende as pessoas de demanda, que a gente chama, que é quem está passando mal, ou que está com a febre e tal. E à tarde a gente atende as pessoas que precisam renovar uma receita, um hipertenso que não está se sentindo bem, ou aquele diabético que precisa dar uma olhada para ver como é que está, pede um exame. Quer dizer, diminuiu um pouco o número de atendimentos. Eu atendia uma média de 14, 15 pessoas de manhã, mais 14, 15 ou 16 à tarde. E com isso agora tem aparecido pouca gente. Por causa da mudança, né, da demanda. Então eu atendo de 4 a 10 de manhã e às vezes à tarde, depende também do dia, às vezes 4, às vezes 10, às vezes 12. É muito relativo a essa irregularidade. Mas eu acho que essa quarentena aí, se Deus quiser, estou torcendo para que ela não se alongue muito, porque senão vamos sair de um problema e entrar no outro, né? É verdade, problema econômico. Você, como médico, Exato. o que aconselha as pessoas no caso delas? Eu estou passando mal, não de Covid, eu estou com uma dor de ouvido, não sei o quê. A questão de ir ao hospital, a pessoa deve adiar o máximo possível? Ela só deve ir ao hospital se ela estiver passando muito mal, né? Uma falta de ar, uma dor de cabeça que não passou com analgésico, uma queda, que ela esteja machucada, um corte. Agora, se ela está com uma febre, está com uma tosse, está com mal-estar, ela deve procurar uma unidade básica de saúde, dependendo da cidade, uma UPA, né? Algumas cidades têm uma UPA, ou então um posto de saúde, um ambulatório, quem tiver convênio. A emergência só deve ser usada mesmo por uma emergência. Falta de ar, um mal-estar, pessoa que está vomitando e está com diarreia, uma pessoa que realmente precisa de um atendimento mais pronto, né? Agora, a pessoa que é hipertensa não está se sentindo bem, se ela tiver um médico particular, tentar contato com ele, ou procurar um ambulatório, ou um posto de saúde, uma UPA, né? A UPA talvez dependendo da onde a pessoa mora, né? Agora o pronto-socorro mesmo é para coisas mais graves. Acho que a pessoa não deve ir ao pronto-socorro se ela estiver bem, se estiver com uma dor de ouvido, procurar um posto de saúde mais próximo da casa dela seria o melhor. Quem deu esse conselho foi o Brad Pitt, foi o George Clooney. Foi o Dr. Ross. O Dr. Ross. O Dr. Ross. Marcão, mas falando de coisa boa agora, a gente fez também um desenho muito famoso aí, né? Que a gente fez junto também, né? E eu fazia, tem uma cobra na minha bota! E você era quem?
Rapaz, que desenho é Toy esse agora? Story? Hein? Toy Story? Ah, Toy Story. É, Toy Story. Ih, rapaz, me deu um branco agora. É porque a fala que você deu, eu não me toquei. Aí você Tem fazia uma o cobra na minha cowboy, bota! né? Buzz! É, isso mesmo, é. E aí, gente, eu sou um dinossauro! Socorro! Lembra? O bracinho curtinho! É, o dinossauro covarde, ele, tadinho. Que legal! Como é que é mesmo? Como é que é mesmo, Marcão? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rex. É, um dinossauro. Eu sou um dinossauro. E como é que era o nome do teu personagem? Hã? Como era o O nome do meu teu era o personagem? Woody. Woody. Oi, Woody. Cadê o Buzz? Eu tô procurando ele. Quem lembra? O pessoal tá lembrando aqui, eu dando um coraçãozinho aqui. Aí o pessoal vira pra gente e fala assim: você participou muito da minha infância. Eu digo: para com isso, rapaz, pelo amor de Deus. Pois é, estamos ficando velho, né, cara? Estamos Pô, eu ficando entrei velho. mas eu tinha 23 anos. Tô com 57. Eu entrei com 16, 16 Você era um anos. menino. Você era um Era um menino. garoto, um garotinho. Um garoto. Marcão, e outros personagens aí. Também tem um desenho animado, falando de desenho animado, que depois você fez um clássico que caiu em muito boas mãos, que era o Pica-Pau. Ah, o Pica-Pau. O Pica-Pau foi um acidente, né? Porque isso foi em 99. Eu estava saindo da Herbert e o Peterson, começou fazendo o Bart Simpson, né? Mas aí ele já não era mais criança, já era um homem. E ele era diretor da Herbert e ele estava lá, assim, com a cara pensativa. Eu falei, aí brinquei com ele assim, tchau, Peterson, bom fim de semana. Aí ele falou, Marco, me dá uma ajuda aqui. Eu falei, o que foi? Chegaram uns desenhos novos do Pica-Pau e eu não sei quem eu boto. Aí eu falei, ué, bota alguém, bota uma criança. Ele falou, cara, eu testei 3 ou 4 crianças, não ficaram boas. Aí eu falei, ué, o Júnior dublou ele, o Garcia Júnior dublou quando era criança, ou então uma pessoa que imite o Oney Casarré, que foi o primeiro Pica-Pau. Aí ele falou, pois é, mas como é que era o Pica-Pau do Oney? Ah, era igual o xerife Ricochete, um desenho da Hanna-Barbera, que fazia assim, é o xerife bing, 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 coelho Ricochete. Aí ele falou na memória, é você. Eu falei, eu? Não, eu não, tô fora. Aí ele ficou uns 10 minutos me convencendo, não, vamos fazer o teste. Eu falei, não, cara, essa voz eu não sustento. Eu não vou aguentar fazer essa voz por muito tempo. Isso é importante a gente falar com o pessoal, né? A gente faz uma voz pro teste, e depois pra gente segurar a voz. Aí eu falei pra ele, cara, falar uma frase, 2, 3 é uma coisa. Agora, falar uma tarde inteira com essa voz, eu não vou aguentar. Eu tenho que forçar muito a musculatura da laringe para comprimir a corda vocal. Isso cansa. Aí ele falou, bom, vamos lá. Aí ele acabou me convencendo. Aí eu falei, olha, tá bom. Aí eu fiz o teste pra quê? Ganhei a porra do teste, né? Aí fui fazer a primeira vez, aí ele esqueceu, né? Aquela coisa de direção, né? E me botou assim de 8h30 até as 15. Eu falei, não, Peterson, não. A gente lembra que a gente combinou? Você me bota de 10 a meio-dia, a gente para pro almoço e depois de 1 às 3. No dia seguinte a gente completa o que faltou. Para não ficar direto, senão eu ia ficar cansado, a voz ia ser ruim. Aí ele, tá, desculpa. Aí ele rearrumou a tabela, aí me botou lá nesse esquema, né? Aí a gente foi fazendo e tal, que era difícil. Aí teve uma vez que a gente dublou assim uns 30 desenhos. Aí passou 2, 3 meses, chegaram mais 20, 30 desenhos. Aí caiu na mão de outro diretor. Aí o outro diretor não sabia disso, me botou lá de 8 até... Eu falei, não pode não. Não tem condição. E hoje você faria ele? Como é que seria? Faz mais uma frasezinha. A pessoa tá lembrando hoje, bom, antes de mais nada, a risada é original, viu? Eu nunca fiz aquela risada. Ninguém fez. Aquela risada é original. Como faria ele? Falou, oi, gente, tudo bem? Sou eu, Pica-Pau. O Pica-Pau novo, porque o outro era diferente. É uma figuraça. Tem que apertar aqui a laringe, né? Tem que fechar. Tem que apertar muito, tem que forçar muito. E você fez uns personagens também com uma vozinha assim meio cansativa, não fez? Sim, até hoje eu fiz agora, tô fazendo lá no Cartoon Network. Outra semana no Cartoon, aconteceu um monte de coisa, então. E apareceu um outro bonequinho lá, que é o cara lá no original, o mesmo que faz. É o amiguinho, ele fala assim. Aí eu comecei a fazer, era pouquinha coisa, agora tem 4 linhas pra sustentar. Se ferrou! Aí, é igual o Zed, né? É complicado demais, rapaz. Pois é igual o Zed. Fazendo outra semana no Cartoon e tal. Tantos desenhos, tantas coisas. Vários longas-metragens a gente já fez junto. Tem o galã. Você gosta de fazer mais galã, mais bandido? Como é que é? Os galãs você já fez muito aí, né? Fazer galã depende muito. Às vezes o personagem galã é aquele cara muito certinho, muito quadradinho. É meio chato, né? É fácil, mas é meio sem graça. Quando o ator é bom,
se o cara é bom ator, se o personagem é legal, sendo ele o vilão ou não, é legal. Quando o vilão, às vezes o vilão dá mais, vamos dizer assim, margem para o ator fazer um trabalho legal e isso ajuda a gente, né? Por exemplo, o Jack Sparrow, ele é um personagem do Johnny Depp que, vamos dizer assim, quando eu comecei a fazer, eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu vi a cena, aí eu me lembro que acho que era o Pádua ou era o Telmo dirigindo, agora eu não me lembro direito. Eu acho que era o Pádua, lá na Delarte. Aí eu fiz a cena, aí o Pádua, acho que foi o Pádua, eu não tenho certeza não, porque tem tanto tempo isso. Falou assim, não, Marco, tá muito afetado. Eu falei, mas ele lá no original tá afetado. Mas a Disney não quer. Eu falei, porra, então manda a Disney refazer o negócio. A Disney fez um negócio desse jeito. Eu tô indo na linha do personagem. Pois é, mas eles têm um monte de recomendação. Os caras mandaram um monte de recomendação, porque não pode parecer que ele é gay. Eu falei, pô, mas na cena ele é. Eu tive um problema ele desse faz com uma o coisa personagem dupla, também. né? Oi? Eu tive um problema desse com o personagem. Ele era todo afetado e eu estava fazendo. Não, mas não faz que tá muito gay. Eu falei, mas ele está fazendo lá, ele tem que fazer o que ele está fazendo. Exato, Foi a gente segue a linha, né? Foi um trabalho do Johnny Depp que ele inventou ali uma foi coisa. fantástico. E depois eu soube que aconteceu lá nas filmagens, eu vi um documentário, que eu acho que até cheguei a dublar esse documentário, ou então eu vi legendado, já nem lembro mais. Que o Johnny Depp estava contando que eles estavam encenando, fazendo uma cena e chegaram os executivos da Disney e eles pararam a filmagem, chamaram o diretor e ele foi junto com o diretor e aí chegaram assim, tipo, dando um esporro. Porra, você tá fazendo um pirata gay? Aí ele falou, não, eu tô fazendo um pirata sem ser clichê. Por que o pirata tem que falar grosso? Por que o pirata tem que ser... Não, eu estou fazendo uma coisa saindo do clichê. Estou fazendo uma coisa mais solta, uma coisa diferente. Os caras demoraram um pouco para... Até lá também teve essa questão. Ele lá teve isso. E eu notei que do primeiro Jack Sparrow para o segundo e para o terceiro, principalmente, ele mudou um pouco. Tanto é que eu me lembro que quando eu fui dublar o terceiro, o Garcia Júnior era o representante da Disney e ele estava no estúdio. E eu falei para ele assim, Garcia, olha só, ele antes não falava desse jeito, ele começou no original, estou falando no original. Ele falava assim meio, vamos dizer assim, com um jeito assim irônico, mas sem parecer bêbado. Eventualmente ele fazia um meio tipo bebeu lá, né, o conhaque, lá o rum, né, que o pirata bebe rum, mas no terceiro ele estava over nesse aspecto. Ele estava muito hello, e falando arrastado. Aí eu perguntei, pô, eu mudo um pouco ou eu faço como eu estava fazendo? Aí o Garcia falou, não, faz como você fez, esquece ele. Aí é chato porque você escuta uma coisa, você vê uma coisa e tem que fazer diferente. Isso para mim foi muito difícil. Então, até eu pegar o esquema, toda hora o diretor falava, não, ficou muito. Eu falei, mas ficou como ele. Não, tem que ser menos. Então, isso foi chato. É difícil quando acontece isso. Hugh Grant, George Clooney ou Brad Pitt? Qual desses três aí você prefere fazer? Olha, eu descarto o Hugh Grant. O Hugh Grant, ele é muito chato de dublar. Ele fala tudo picotado. Ele fala tudo assim. Outro dia eu estava vendo Notting Hill, um lugar chamado Notting Hill. Notting Hill, o pessoal falou aqui. Fala uma frase aí do Notting Hill. É tudo muito... Ele, no caso, o Notting Hill, ele estava mais jovem, então eu suavizei um pouco a voz, né? Aquela suavizada dele. Então, eu queria falar com você é tudo assim, picotado. É horrível. Sabe? Ele é todo para assim, sincronizar, e às vezes ele divide umas coisas igual o William Shatner. Eu tive que fazer um ano de Jornada nas Estrelas, o William Shatner, porque o Garcia Júnior parou, ele entrou para a Disney como direção aqui, né, como management. Então eu tive que fazer o último ano da série. E aí, ele já tinha me falado, o Garcia, me lembra, a gente estava fazendo acho que TV Colosso, ele falou, Marco, é difícil dublar o William Shatner. Eu não levei fé. Eu nunca tinha dublado o cara. E aí, quando eu entrei, cara, o cara é muito ruim. Ele é canastrão, sabe? Mas a gente viu o trabalho que o Marcos Miranda fazia e que o outro cara lá em São Paulo fazia, o Astrogildo. E o trabalho pronto não dá a ideia do trabalho que a pessoa teve para fazer. Você vê um trabalho pronto, né? O seu, o meu, de qualquer pessoa, é uma maravilha. Ficou legal. Mas o trabalho que deu para fazer aquilo... O William Shatner é igual o Hugh Grant. Ele vai falar isso é impossível. Ele, ao invés de falar it's impossible, ele fala it's
Possible. Aí fica horrível de você doar. Vai ficar, isso é impossível? Possível. Fica falso, entendeu? O pessoal não sabe desses detalhes, né? Eu estou rindo aqui porque você falou William Shatner, né? Eu estou me lembrando do Márcio Seixas dublando o William Shatner. Meu Deus do céu! O Márcio, tadinho. Ele deve ter apanhado também como eu. Meu Deus, ele é terrível! Ele está assistindo, hein? Ele está assistindo, né? Imagina, um beijo para o Márcio. Em breve vai estar aqui com a gente também. Marcão, aqui tem uma última pergunta. Qual foi a sua inspiração para começar na carreira de dublagem? Um dublador assim que foi... Quem ha sido inspiração? Rapaz, olha... Vários dubladores me inspiraram e eu era super fã. Um deles é o Márcio Seixas. Primeira vez que eu vi o Márcio na Herbert, eu já estava dublando há uns 6 meses, mas nunca cruzava com ele. Cara, eu fiquei super assim, sabe? E você não querer demonstrar que é fã, e ele passava por mim assim. Oi, Vozeirão da gota. Aí eu falava, cara, porra, que voz. Para mim é uma das vozes mais bonitas que tem. André Filho, quando eu conheci também, por André, cara... Eu achava fantástica o trabalho do André. André, Marcos Miranda, o Márcio, o Milani mesmo. Eu, quando comecei a dublar, uma das primeiras coisas que eu dublei foi uma participaçãozinha em Magnum, que o Milani fazia, e era dirigido pelo Pérez. Eu dublei sabe, Magnum, eu fui fã de muita gente. Darcy Pedrosa fazendo o Jack Palance. Porra, o Darcy tinha um jeito de falar. Então, na realidade, o Newton da Mata, que foi meu professor no curso de dublagem, então, tentar pegar o melhor desses caras, entendeu? No trabalho. Uma vez eu vi uma dublagem no filme chamado Boing Boing. Eu estava no estúdio vendo Jerry Lewis e Dean Martin, né? Tony Curtis, dublado por Nelson Batista. Nelson Machado. Não, Nelson Batista. Nelson Batista, Nelson Batista. Nelson Machado é o Kiko. Nelson Batista. Nelson Batista, que fazia o Jerry Lewis, e o Tony Curtis era o Marcos Miranda. Cara, que show de dublagem. Eu fiquei ali uns 40 minutos vendo eles fazendo. Eram 3 páginas na bancada. E eu ficava assim, sentado, olhando. A gente ficava dentro do estúdio. Eles ensaiavam 2, 3 vezes e faziam aquela sequência sem errar nada. E ficava maravilhoso. Com o da Mata dirigindo. Aí eu cheguei em casa e pensei assim, cara, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. É impossível. Eu tinha o quê? 6, 7 meses de dublagem. Eu só fazia tipo, aquelas coisinhas. Boa noite, senhor. Aqui está, senhor. Muito obrigado. Eu tive essa sensação com a Gata e o Rato, sentado lá no estúdio, que a gente ficava no estúdio observando os dubladores. O da Mata e a Sumara dublando. Eu dizia... Fazendo Bruce Willis, né? Bruce Willis, né? Eu não consigo mais ver filme do Bruce Willis porque perdeu a identidade, né? Aquela coisa, eu sei que outras pessoas dublando e tal, mas marcou de tal forma que dá a sensação de que a voz vem de outra pessoa, não é dele, né? Engraçado isso. É verdade. Falar em vozes bonitas, vozes de mulher bonita, que é uma das mais bonitas da dublagem, eu acho que tem a Sumara, a Maralise, que já faleceu, Vera Miranda e essa moça que está do seu lado aí. Sim, ela vai falar um pouquinho agora com você. Falta um tempo aqui para a gente terminar. Cadê? Olha quem está aqui com a gente também, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Oi, Marco. Tudo bem? A gente, esse não, o Marco Antônio não é a Lina. Que o pessoal, a live com o Marco Antônio, de repente aparece, o Marco Antônio mudou de figura. Gente, eu e a Lina fizemos vários casais, vários... É verdade. Par romântico, né? Eu estava no plantão médico também. E a Lina também fez plantão médico, né? Eu fazia a doutora Lewis. Que legal, que legal. Aquela Que personagens, Lina, mais marcantes assim? Cara, eu não sei te dizer. Eu acho que uma que me marcou demais foi fazer a bonequinha de luxo. A Nairzinha fazia a Audrey Hepburn, mas eu tive a chance de fazer lá na VTI. E é um dos primeiros trabalhos assim que eu me orgulho, dediquei para a Nairzinha, que ficou zangada comigo na época. Mas é que lá na VTI tinha aquela coisa de urgência, aliás, todo estúdio, né? Então, e foi uma experiência muito boa, porque as pessoas diziam que a minha voz parecia com uma dubladora que já tinha partido, que era Ruth Shelsky, de quem eu era macaca, de auditório. Eu não sei se alguma coisa... Eu não quis imitá-la, mas ficou realmente o timbre bem parecido. Eu estava começando, eu tinha aquela voz de piu-piu, né? E encaixou. Você fez o piu-piu, né? Também, não, né? Não fiz piu-piu. Eu faço a vovó. Como é que é a vovó? Como é que é?
A vovó, ela fala assim, meu filho, eu adoro os bichos, adoro os animais. E o piu-piu, então, é minha paixão. Piu-piu. E como é que era, Lina? Você fez a Olivia Palito também, né? A Olivia eu herdei, porque elas foram cantando para subir, as dubladoras, né? Eu fiz um teste e é a mais atual. É um grande orgulho, realmente, ter feito do lado do Drummond, que é pai desde sempre, né? Ele sempre brincava comigo na bancada, falando assim: você é a minha mais nova Olivia, né? Ah, que legal, que legal. É aquela voz de nariz, né? Ah, papai, saudade do Brutus. Sabe o que é engraçado pra gente, Lina? A gente faz essas vozes aqui, mexendo com a boca e tal, e a gente faz lá no filme, né? No microfone. Aí quando dá pra fazer ao vivo assim, a gente fica... Na Tartaruga Ninja a gente fazia, sentia pra trás da bancada, o Marco Antônio deve lembrar disso. E a gente ficava olhando pra pessoa fazendo assim, aquela voz, fazendo umas caras assim. Dá uma certa vergonha, porque a gente, no fundo, é tímido, né? Eu acho que todo dublador é meio tímido quando começa essa coisa muito de exposição. Eu queria pedir para você 2 segundinhos para eu pedir uma desculpa de uma coisa que aconteceu há 2 anos atrás, que foi quando você me deu a Rowena em Supernatural. Eu ia falar sobre isso, a Rowena. Sim, e quando eu vim para cá... O palco aberto aqui para falar sobre a Rowena do Supernatural. Eu queria pedir uma desculpa para as pessoas, porque talvez por esse lado tímido, talvez pelo cuidado com a colega que me substituiu, talvez porque você já tinha explicado que eu tinha saído e que existia toda uma logística, eu tinha saído do Rio, que existia toda uma logística para poder continuar dublando, os episódios não chegavam todos de uma vez, não era uma maratona de episódios que a gente pudesse dublar tudo de uma vez, e para eu ficar indo para o Rio, era complicado, então foi tudo junto. E as pessoas ficaram muito chateadas e te cobraram e tal. E eu me abstive de dar qualquer depoimento. Até a atriz, contactaram a atriz, a Ruth Connell. Fizeram uma campanha, Foi uma coisa que, ao mesmo tempo que me deixou muito orgulhosa, eu fiquei triste, porque foi um momento que a gente teve que fazer escolha. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Então, eu também não estava muito bacana com essa coisa de abrir mão dos fixos. E, de repente, eu fiquei quieta. Eu falei, eu acho melhor eu não me meter. O Marco já se explicou, a colega está fazendo, a Rita, né? Que eu tinha escalado a Lina, quando eu olhei a personagem assim, eu falei, caramba, é a voz da Lina. E aí eu escalei ela dublou. E era um barato, né? Uma vilã, uma atriz maravilhosa e gostosa de fazer, nuances, né? Ela tinha quase que um estereótipo de malvada, né? Malvada, de bruxa. Uma mulher que era, imagina, que era mãe do demônio e daquele tipo, né? 30 e poucos anos de beleza e tudo mais. É um personagem delicioso de fazer. Então, quando eu tive que abrir mão, realmente para mim não foi fácil. Mas eu fiquei quieta e as pessoas me cobravam assim, poxa, por que ela não aparece? Lançaram até a Lina Rossana, morreu. Eu fiquei preocupadíssima. Você viu isso? A Lina Rossana morreu. Gente, as pessoas estão com raiva, então é melhor eu realmente ficar quieta. Então, eu estou aproveitando esse momento para dizer, gente, eu jamais quis ofender nenhum fã da série. Eu jamais quis... Dudu Espinosa mandou um abraço para você aqui, ó. Dudu Espinosa mandou um abraço. Obrigada. Aqui. E eu acho que realmente foi uma coisa que passou. Ninguém gosta de substituir ou de ser substituído. E foi um momento que a gente teve que passar. Eu lamento que os fãs tenham ficado chateados, que eu tenha ficado quieta. Quase me mataram, Marco Ribeiro safado. Foi, achando que a culpa era sua. Coitado, minha orelha ficou vermelha. Mas enfim, foi bem defendida e você explicou muito bem também o que aconteceu. Eu espero que os ânimos tenham se acalmado e antes tarde do que nunca, me desculpem eu não ter feito qualquer tipo de pronunciamento quanto ao meu afastamento. Caramba, eu ouviria essa voz aí a noite inteira, porque eu gosto muito da voz da Lina. Como eu disse, é uma das vozes mais
mais lindas da dublagem, estar junto aí Obrigada. de gente muito, muito importante, que marcou muito a dublagem, né? E aí eu estava dizendo, lá na VTI a gente fez muito par romântico, a gente fez... ela vai ter um bebê, né? Ela vai ter um bebê, com a, meu Deus, Molly Ringwald. A gente fez muito, ela fez um monte de filmes assim, um atrás do outro, e geralmente o par dela era a tua voz. Ela vai ter um bebê, eu não me lembro como é que era o nome daquele. É Kevin Bacon. Kevin Bacon, isso. E eu dublei, acho que o Marco Antônio também dublou ele um tempo. Gente, como é bom falar com vocês, tá? Apesar dessa situação toda. Como é que você está vendo isso tudo aí, Lina? Eu não vou te dizer que eu estou passando assim batida, não. Tem hora que dá ansiedade, porque a informação é muita e a gente não tem como filtrar, porque ela entra, mesmo que você queira se alienar, ela entra. Uhum. Eu acho que o caminho está sendo muito bem estruturado, eu acho. Eu acho que as pessoas têm que continuar tendo realmente todos os cuidados, mas cada vez mais, sim, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Mas eu acho que, aos poucos, com os cuidados tomados e com as pessoas que têm realmente o risco em função da idade ou de qualquer comorbidade, podendo preservar essas pessoas e liberar as outras, seria o ideal, porque nos outros países a gente vê isso acontecendo, todo mundo de máscara, sem nenhum pudor ou medo de pagar mico. Eu acho que a partir de agora vai até ser Exato, assim, e quem realmente, os idosos que têm qualquer tipo de problema, além da própria idade, que fiquem mais tempo preservados, não é? Porque seria o ideal, porque o que as pessoas estão tentando fazer, de uma certa forma, não é nem preservar os doentes, é preservar a quantidade de atendimentos que não tem como atender. Então, não tem como atender todo mundo, né? Exato. Eu acho muito lindo o pessoal ficar falando, preservem a vida, mas enquanto isso, as pessoas estão entrando em desespero pela parte financeira. Uhum. E tem toda a condição de voltar ao trabalho tomando os devidos cuidados, né? Isso a gente está vendo. O que chega de alarmismo também chega de boa notícia. A gente viu que em Praga isso funcionou, a gente viu que isso no Japão está funcionando. Tem então, muita gente sendo curada, tem muita gente claro. sendo curada. Preserve os mais sequelados, velhos, né? Vamos dizer assim, no momento. Para a gente não ser cortado abruptamente, porque daqui a pouco já vão nos cortar, queria que nós nos despedíssemos aí do pessoal, mandando um beijo para vocês, um último recado seu e do Marco Antônio aí para todo mundo. Deixa eu botar o Marco para cá. De vocês. Eu quero desejar a todo mundo calma, paciência e, de uma certa forma, que a gente tente baixar essa ansiedade pelo bem de todos. A gente tem que se preservar sim, a gente tem que se cuidar sim, e eu acho que o caminho está sendo bem tomado, apesar de toda essa confusão, dessa avalanche de informações que a gente está tendo. É só ter um pouco mais de cuidado que a gente vai sair dessa. E, se Deus quiser, em breve a gente vai estar no estúdio de novo, se vendo ao vivo e dublando de novo, né? É isso aí. Saudades. Vou devolver para você o Marco. Tchau, Marco. Tudo de bom. Beijo. Beijão. Legal, gente. Um rodízio de dubladores aqui, uma live duas lives em uma. Marcão, muito obrigado pelo teu tempo, você está aí com a gente. Eu agradeço, Marco Antônio, meu amigo de 30 e poucos anos, Lina também, foi meu vizinho. Isso, eu estava lembrando disso agora. Fomos vizinhos, né, na Tijuca. Era meu vizinho de baixo, eu ficava pisando. Isso, você no sexto andar e eu no quinto. Exatamente. Marcão, muito obrigado. Um último recado aí para essa galera que gosta do trabalho. Bom, queria dizer o que a Lina falou, corroboro com o que ela disse, só fazer um parênteses aqui, que eu sempre esqueço de citar um personagem que eu fiz, que não é galã, mas que marcou muito. E eu ontem ou anteontem passou um filme na Record e eu vi, que foi Jesus. Eu dublei Jesus 3 ou 4 vezes, tive essa oportunidade. E no filme chamado Ressurreição, que conta a história de um centurião que passou, né, isso está na Bíblia, e chama-se Clávios o nome dele. E esse filme me lembrou, poxa, eu dublei Jesus 3 ou 4 vezes, até num desenho.
Eu fiz a voz de Jesus num filme que fala sobre Maria e num filme chamado Jesus. E esse filme Jesus, você acabou dublando ele também, o ator, Sim. que mudou a distribuidora. Então eu fiz a distribuição para quando passou na Globo e para Home Video. Aí o filme foi comprado por um outro canal, mudou a distribuidora e você dublou o ator. Você fez Jesus. Às vezes acontece essa questão de redublagem, né? Puxa, Exato. muito obrigado, Marco, pelo tempo aí. Eu né? que agradeço, meu amigo. Se Deus quiser, a gente faz outras lives juntos aí. Gente, Isso. esse aí é o Marcão que fez. E a gente fez Homem de Ferro junto também. Ele era o vilão, né? Isso. Homem de Ferro. Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2. Ele era um dos vilões também. Gente, Isso. muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Vocês aí em Campos do Jordão. Tá frio aí? Aqui esfriou um pouquinho. Aqui tá fazendo uns 13, 12 graus agora. Para carioca é frio. Para carioca Oh, é frio. delícia. A gente gosta de frio. Valeu, Marco. Valeu, gente. Obrigado, Marquinho. Obrigado mesmo. Um abração para vocês e a todos os fãs aí que acompanharam a gente. Um forte abraço e uma feliz Páscoa para todos. Obrigado, Marcão. Fiquem com Deus. Valeu, um Gente, abração. legal. Muito bom ter o Marco Antônio aqui com a gente, né, participando aqui dessa live. Muito obrigado a você. Eu vou me despedir de você antes que nos cortem, porque falta muito pouco tempo. Você gostou? Gostou? Coraçãozinho aqui. Coraçãozinho aqui. Você gostou? Você gostou? Depois manda lá sugestão de dubladores que você queria ver aqui na live, que a gente vai tentar trazer outros dubladores aqui na live. E em breve eu vou fazer novamente uma live com o Woody. Eu fiz uma live com o Woody para as crianças e com a participação do Woody foi super legal. E em breve eu vou fazer outra live dessa, né? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Eu sou o Homem de Ferro. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom você que prestigia a boa dublagem. Deixa eu mandar um salve aqui para a galera. Salve, salve. Um abraço para Jack, um abraço para Juliano. Um abraço aqui para o Ivan, para Barry Allen, para Elder, um abraço para Miriam. Alô, pessoal do Nordeste, pessoal do Sudeste, pessoal do Sul, todo mundo aí. Um grande abraço para vocês, um grande beijo no coração de vocês. Prestigiem, #prestigiem a boa dublagem. Siga lá o Marcão, não é? O Instagram do Marco, da Lina também, vou colocar aqui depois. E essa live vai ficar gravada por 24 horas, você vai poder assistir novamente e compartilhar com seus colegas. Beijo no seu coração. A gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. A canequinha aqui do Marco Ribeiro. Muito obrigado pelo seu carinho. Uma boa Páscoa para você. E lembre-se, cuide-se. Isso vai passar, tá bom? Não se desespera com essas más notícias. Areja a tua cabeça um pouquinho. Isso vai passar. Um abraço pro Duda Espinosa, que esteve aqui com a gente. O pessoal está pedindo Duda Ribeiro ali. Numa próxima vez, a gente vai tentar falar com essa galera. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.